Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo e irmão, John Helmer, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Welcome back, John. Rememorage septimi thalinisten bisums, mes empolgente. Yeah. Please hit like button helping us reach more people. John. Por favor, curta para nos ajudar a alcançar mais pessoas. John, deixe-me começar com algo que conecta tanto o conflito na Ucrânia quanto o do Oriente Médio. Na verdade, está relacionado a ambos. E esse é o caso da Índia. O que descobrimos recentemente nos arquivos de Epstein é que Epstein aconselhou o Catar, o governo do Catar, a cantar e dançar por Israel como a Índia, sabe? Para conquistar a aprovação do governo Trump. Eles estavam falando sobre o bloqueio de 2017. Então, onde está a Índia hoje? E como você vê o cálculo por parte do governo indiano em relação ao Irã e à Rússia? Porque a Índia, afinal, faz parte do BRICS e desempenha um papel importante no cálculo geral, tanto para os iranianos quanto para os russos. É uma questão muito importante e um momento muito importante, Nima. Obrigado por trazê-la à tona. Amanhã, quarta-feira, o primeiro-ministro Modi estará em Israel e fará um discurso no parlamento israelense, o Knesset. Isso representa uma mudança enorme por parte da Índia. Levando em conta que o primeiro-ministro Netanyahu teve uma visita à Índia recusada em dezembro, primeiro adiada e depois cancelada, trata-se de uma mudança muito significativa. Vamos chegar à disputa interna entre as facções indianas que resultou, na minha opinião, nesse desfecho muito triste. Por que é triste? Primeiro, porque significa o fim do BRICS. Significa o fim do BRICS porque agora a Índia não pode mais ser confiável por nenhuma das outras potências do grupo, nem pelo sul global. A Índia mostra que não confia na Rússia, e cada uma delas não confia na China. Cada um deles agora desconfia do outro. A Índia em relação à China, a China em relação à Índia, e a Índia e a Rússia entre si. Cada um suspeita que os outros farão sua própria paz separada com Trump. E como dissemos na semana passada, há uma facção, a facção de Kirill Dmitriev em Moscou, que quer fazer esse acordo com os Estados Unidos, redolarizar e retornar ao modelo unipolar de relações econômicas internacionais e de dependência dos Estados Unidos. É isso que uma facção na Rússia deseja. Quando Modi for a Israel amanhã e anunciar, o que foi que ele disse? Estou apenas olhando o tweet dele em resposta ao anúncio de Netanyahu sobre a visita. Nossa amizade, a duradoura amizade de Israel, é construída sobre confiança, inovação e um compromisso compartilhado com a paz e o progresso. Confiança, impossível discutir. Se é isso que o Sr. Modi pensa dos israelenses, porque eles estão dispostos a elogiá-lo como uma potência global em ascensão. Então, quem pode confiar na Índia? Portanto, temos agora uma situação muito triste em relação ao BRICS, à multipolaridade e aos Estados Unidos. Vamos voltar à sua pergunta. Quem na Índia, no governo indiano, acha que ao fazer esse acordo com Israel, que incluirá entre 8 e 9 bilhões de dólares em compras de defesa, o que tornará Israel o segundo maior fornecedor militar da Índia, depois da França? Quem acha que é possível conseguir um acordo melhor com Trump, bajulando o lobby judaico em Washington e os judeus ao redor de Trump, a fim de solidificar a principal relação comercial da Índia com os Estados e proteger seu comércio exterior, imigração e assim por diante? Quem pensa isso? Trade and its immigration and so forth. Who thinks that? Well, the foreign minister S. Jaishankar thinks that. Bem, o ministro das Relações Exteriores, seu Jaishankar, pensa assim. Seu filho, Duva, é um importante operador de um think tank pró-Trump em Washington. Isso é um pouco incomum. O ministro das Relações Exteriores de um país ter o filho trabalhando, não como um cavalo de Troia, mas ao contrário, em Washington. Pelo que entendo das minhas fontes indianas, Jaishankar está em desvantagem há meses. Fui informado de que o primeiro-ministro gostaria de substituir Jaishankar, mas stepdown subseguem qualis that tintiva. Minhas fontes na Índia acredito que Jaishankar, agora significativo, é de a Vestina a Israel.
off this visit to Israel. Others will say that it's a major trap. Outros dirão que é uma grande armadilha que israelenses e americanos prepararam para os indianos, com uma combinação de Jai Shankar dentro do governo, os oligarcas indianos fortemente investidos no setor de defesa e uma visão popular subjacente de que Israel apoia as guerras da Índia contra o Paquistão e seus outros inimigos. Comparecer ao Knesset quando Israel está à beira de atacar o Irã é uma demonstração muito séria. Não do equilíbrio que a política e a estratégia indianas sempre mantiveram entre o mundo árabe, o Irã e o chamado mundo judaico, que inclui os Estados Unidos. Portanto, não há mais equilíbrio aqui. Isto é uma inclinação, e é uma inclinação muito destrutiva. Ela segue a outra armadilha em que o Sr. Modi caiu quando Tanun bin Zayed, TBZ, o governante influente, irmão de MBZ, o Sheikh Mohammed bin Zayed, que controla os Emirados Árabes Unidos. Sim, Tanun é irmão de Mohammed e é a principal força motriz, o potencial sucessor caso Mohammed adoeça ou morra. E Tanun prendeu os indianos em uma tomada de partido na política da península, pelos Emirados Árabes Unidos contra a Arábia Saudita. Agora, tendo em mente que a Índia depende mais das importações de petróleo árabe neste momento do que há muitos anos, estou apenas procurando meus números sobre o petróleo, mas quais são eles? Aproximadamente 88,6% do petróleo da Índia é importado, e desse total, 45% vem dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Como é possível, em uma política equilibrada da qual sua economia depende, fazer uma escolha dessas? Foi uma armadilha. Modi caiu nela, na minha opinião, e não sou o único em Delhi que pensa assim. Ir a Israel foi uma armadilha armada pelos Estados Unidos e por Israel. Modi caiu nela. O que mais podemos dizer? O que está confundindo Delhi e a política indiana agora é a confusão dos próprios indianos, porque eles precisam lutar continuamente contra inimigos hostis, ao oeste, ao norte, a leste e ao sul. Esse é um problema muito sério para qualquer país, e a Índia enfrenta isso, e enfrenta bem. O que está acontecendo é uma confusão no pensamento indiano no alto escalão, entre as necessidades operacionais de defender a Índia, diversificar suas fontes de produtos importados, dos quais depende, e atender às suas demandas de defesa e militares, e os requisitos estratégicos para o crescimento de longo prazo da Índia e sua grande expansão no mundo, como uma potencial superpotência. Quando se confunde necessidade operacional com valor estratégico, e não se entende que o genocídio israelense em Gaza muda tudo na forma como se distingue entre necessidade operacional e estratégica, perde-se o rumo político. Sim. John, você mencionou a situação com o Irã. Como você vê o governo Trump? Porque tivemos o Steve Witkoff em sua entrevista dizendo que os iranianos não estão cedendo, não estão capitulando. Qual é o seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo agora entre o Irã e os Estados Unidos? Já tentamos essa fórmula antes. É dinheiro, são votos, é poder. Vamos tentar de novo. Por um lado, vamos ver onde está o dinheiro. Neste exato momento, e apesar de alguns dos seus podcasters estarem dizendo que a CIA vem alertando sobre um ataque iminente, tudo isso faz parte do jogo de pressão contra o Irã. Minha visão é a seguinte, e estou apenas relatando, não tenho uma opinião maior do que isso. O dinheiro está mostrando que nos últimos 3 dias, estou observando os indicadores de preço do petróleo bruto, West Texas Intermediate e do Brent. O preço futuro do petróleo está caindo novamente. Não muito, mas a ascensão, a alta do preço futuro do petróleo, precisa continuar subindo se o mercado, que investe pesadamente em dinheiro, em petroleiros e assim por diante, acreditar que o Estreito de Hormuz permanecerá aberto.
Now, why will the Hormuz Strait stay open? Because Agora, Iran por will que o keep Estreito de it Hormuz open. continuará Why will aberto? Iran keep it Porque o open? Irã o manterá They aberto. expect E por que o Irã o manterá aberto? Porque eles esperam, os iranianos esperam, resistir à armada até que a armada tenha de partir. Então, em termos financeiros, os mercados estão dizendo que não haverá guerra. Eles não disseram que o Irã venceu, porque não há como investir dinheiro em tal resultado, embora esse venha a ser o desfecho estratégico. O que dizem as urnas? Bem, estou olhando para minha pesquisa de aprovação presidencial e ela mostra que a aprovação do presidente Trump está piorando de forma constante, 1 ou 2 pontos percentuais a cada semana, mas está piorando. Percentage points each week, but it's getting worse. Now, when you're as triumphant as he announces himself Agora, to be, quando você está tão triunfante quanto ele afirma estar, à medida que nos aproximamos da temporada de viagens que começa em maio, com a primavera chegando em breve e depois a campanha eleitoral, se a aprovação do seu governo está piorando, há motivo para muita preocupação na Casa Branca. Neste momento, estou olhando para a aprovação de Trump, a 42,7%. Essa é uma média de todas as pesquisas no momento. A desaprovação está em 55,8%. O saldo negativo é de 13,1%, um aumento de uma fração de ponto percentual em relação à última vez que verificamos. Sua taxa de aprovação no controle da inflação está um ponto percentual pior. A maioria dos americanos acha que a inflação não está sob controle de Trump e que vai piorar. Sua aprovação na condução da guerra entre Rússia e Ucrânia está 0,7 ponto percentual mais baixa. 0.7 percentage point worse. So what's the voters saying? The voters are saying Então, o que os eleitores estão dizendo? Os eleitores estão dizendo: nós não confiamos em você. Não confiamos em nada do que você diz. Mas se você nos levar a uma guerra sangrenta, que vai gerar inflação e baixas, isso será desastroso para o futuro político de curto prazo de Trump. Agora, o que acontece na Casa Branca com essa combinação? É muito simples. Vimos isso em um vazamento no Washington Post anteontem, quando o general King, presidente do Estado-Maior Conjunto, teria alertado Trump contra um ataque ao Irã. Isso é curioso. Todos viram o tweet dizendo que a escassez de munições críticas e a falta de apoio dos aliados aumentariam o risco significativo para o pessoal dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que o Estado-Maior Conjunto está vazando, que o risco é grande demais. that the risk is too great. And Trump's tweeted reply, I won't bother with. E a resposta de Trump no Twitter, bem, não vou me dar o trabalho de detalhar mais, indica que ele concorda. Agora, o problema para esses caras é exatamente o que você acabou de dizer, o que Witkoff disse. Eles não entendem a nossa fraqueza se transformando em poder. Eles simplesmente não compreendem isso. São gangsters e sabem que nas ruas de Manhattan, do Brooklyn ou do Bronx, quando você aponta uma arma ou mata algumas pessoas, ou atira nos joelhos delas, as pessoas obedecem. Essa é a mentalidade de gangster. Mas eles não entendem que da fraqueza, da aparente fraqueza do lado iraniano, surgiu força. E isso eles simplesmente não entendem. Bem, os oficiais dos Estados Unidos, que são homens inteligentes, o almirante Cooper, Kane Grinkovich, o chefe da Europa, esses não são tolos. The head of Europe, these aren't fools. They're not morons. They're not undertrained. They're well. Eles não são idiotas. Eles não são mal treinados. Eles estão bem abastecidos de informações. Então, o que eles percebem? Algo que sempre dissemos, eles não podem dar a Trump a confiança de que ele pode alcançar uma vitória de curto prazo. Ele queria outra Operação Martelo da Meia-Noite, um bombardeio não defendido contra alguns alvos que o Irã teria concordado previamente que ele poderia atacar, para então poder voltar para casa de avião ou desta vez de navio. Mas desta vez o Irã disse não. Não. Nunca haverá, como todos os seus colegas de podcast concordam, uma concessão iraniana sobre o programa de mísseis. E acredite ou não, como Ted Postal disse neste programa, o Irã alcançou destruição mútua assegurada contra Israel e os Estados Unidos caso seja atacado. Against Israel and the United States if it attacks. So the United States has either got to come up with a mystery weapon. Portanto, os Estados Unidos precisam ou inventar uma arma misteriosa que ninguém jamais ouviu falar ou viu ser usada antes,
algo que de alguma forma combine a decapitação do regime com a destruição de toda a capacidade de defesa antimísseis aliada do Irã, ou então precisam recorrer à magia, ou encontrar uma maneira de recuar. Ao mesmo tempo, vemos a desintegração da Armada. Recomendo a todos, acabei de fazer isso eu mesmo, ler a história da Armada Espanhola, a maior armada marronesa, e níveis que invadiu a Inglaterra por uma combinação de fatores de gestão, técnicos e climáticos. Technical and weather reasons. But so what do we know? Mas então, o que sabemos? O maior porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o Gerald Ford, ainda está na Baía de Souda, em Creta, porque não consegue funcionar. Os banheiros não estão funcionando. Acho que todos os tweets e reportagens sobre isso são pelo menos parcialmente verdadeiros. Verdadeiros o suficiente para mostrar que quando há um problema de esgoto a bordo de uma embarcação, você tem um problema de doenças que remonta a vários séculos. E não dá para enviar um porta-aviões para um campo de batalha com algo assim. Se o Gerald Ford permanecer em Souda, ele não pode estar operacional. It can't be operational. What does that tell you about the beautiful armada, to use Trump's O que isso te diz sobre a bela armada, para usar o termo de Trump? Então, somando tudo, balas, os banheiros não funcionam, o Ford está preso em Souda, está inoperante, a armada precisa se retirar em breve, não pode simplesmente ficar lá. E o IRGC sabe disso, o Estado-Maior iraniano sabe disso, e os israelenses estão presos nessa situação. Segundo ponto, o que dizem os votos? Nenhuma confiança em Trump para ir à guerra. Nenhum benefício se ele atacasse o Irã. Nenhum impulso de vitória. Nenhum unir-se em torno da bandeira. Então, sem votos, sem dinheiro, o dinheiro está dizendo que acabou. Vamos investir na continuidade do comércio de petróleo. Dinheiro, votos e balas dizem todos que esse movimento específico de Trump fracassou. This particular Trump move has failed. John, your understanding of cooperation. John, como você vê a cooperação entre o Irã, a Rússia e a China? Porque quando se trata de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, dá para perceber, depois que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou, que aprendemos quem vai apoiar a Rússia durante o conflito. Já se passaram mais de 4 anos. Ontem foi o aniversário da guerra na Ucrânia, e durante esse tempo vimos claramente quem vai apoiar a Rússia no conflito. Who's gonna back Russia during the conflict? And as time went by, we saw that Iran, China. Com o passar do tempo, vimos o Irã e a China se aproximando da Rússia e oferecendo mais apoio. Sim, exatamente. E estamos vendo algo parecido acontecendo com o Irã agora. Porque uma guerra com o Irã seria extremamente importante, na minha opinião, para todo o conceito dos BRICS e para a segurança energética da China e da Rússia, considerando as mudanças que estão ocorrendo no Oriente Médio. Como você vê a cooperação entre esses países, Rússia, China e Irã? How do you see that, the cooperation among these countries, Russia, China, and Iran? How to put this? Como posso dizer isso? A cooperação. Bem, primeiro você faz um ponto fundamental. Fundamental point first. Sim. If the general staff Se o Estado-Maior avaliar quem nos apoiou quando precisávamos, há apenas 3: Irã, China e Coreia do Norte. Só isso. Perdoe-me se deixei alguém de fora. Deixei? Em termos de guerra com drones, o Irã desempenhou um papel muito significativo. Em termos de mão de obra para o desastre de Kursk, bem, o desastre de Kursk, do lado russo, acabou se tornando uma lição longa e sangrenta. Os norte-coreanos desempenharam um papel que não precisavam, mas o fizeram voluntariamente. Quanto ao apoio chinês, ele é em grande parte secreto, o apoio material, mas o respaldo à economia russa e ao comércio russo está presente. Agora nós, com licença, então essas são parcerias estratégicas de grande importância. Entre parênteses, e muito tristemente, seria preciso dizer que se o Sr. Modi for ao Knesset amanhã e falar sobre confiança com Israel, o relacionamento estratégico entre a Índia e a Rússia deixará de ser estratégico. É puramente operacional, ou como os americanos gostam de dizer, transacional. Essa é uma mudança muito, muito séria. Então temos 3 mudanças, 3 parceiros estratégicos. O que a Rússia deve a seus parceiros estratégicos?
É essa a sua pergunta. Is that your question? E a resposta é que, e já falamos sobre isso muitas vezes, há centenas de anos, cerca de 300 anos, de desconfiança mútua entre a Pérsia e a Rússia, quando ambas eram impérios, quando ambas eram instáveis internamente, quando seus exércitos lutavam entre si e assim por diante. Isso representa uma grande oportunidade para a Rússia entender que ela não apenas precisa vencer e deve vencer a guerra em um campo de batalha, o campo de batalha ucraniano, mas também continuar vencendo as guerras maiores que os Estados Unidos, os aliados europeus, Israel e outros travarão contra a Rússia no mar. É a mesma guerra que o Irã enfrenta. Agora, enfrentá-la em conjunto é um problema. O presidente Putin ainda não é capaz de decidir o que deve ser feito para proteger a frota mercante russa no mar. Escrevi um livro sobre isso há alguns anos, chamado Autocomplot. A relutância do Kremlin em se envolver na gestão de frotas está agora generalizada. Um resultado lamentável do fracasso da frota mercante russa em estar preparada para esse nível de sanções. A Marinha Russa promete estar pronta, mas só em 2030. Isso é um pouco tarde. Portanto, há uma relação estratégica natural entre Irã, China, Estados Unidos e Coreia do Norte no mar, no Pacífico Norte, pelo Ártico e, com licença, no Oceano Índico. Vamos ver o que os indianos têm a contribuir e de que lado eles ficarão nessa questão. Assim, na guerra no mar, há um futuro em que a Rússia deve retribuir o que o Irã ofereceu. Precisamos superar, entre o lado iraniano e o lado russo, a desconfiança mútua. O lado russo, nos níveis militar de inteligência, tenho certeza de que entende. Assim como o ex-ministro das Relações Exteriores Yevgeny Primakov entendia, e como outras figuras importantes da Rússia, infelizmente já falecidas, também entendiam, que a Rússia se beneficia de uma relação segura, estável e simpática com o Irã e com os Estados Árabes. Então, há isso a se considerar para o futuro. E se a capacidade do Irã de dissuadir um ataque israelo-americano a longo prazo for fortalecida por apoio secreto russo em defesa aérea, comando e controle, e coisas do tipo, e ao mesmo tempo por apoio de defesa chinês, tudo em segredo, nunca discutido, nunca alardeado, então estamos diante de uma espécie de multipolaridade limitada. Não é o BRICS, infelizmente, não é o BRICS, mas é algo suficientemente durável para atender às necessidades urgentes de proteger o Irã. E o que pode se desenvolver a partir disso? O corredor norte-sul, a rota comercial que ligaria o Paquistão e a Índia ao norte, passando pelo Irã, atravessando o Mar Cáspio, chegando à Rússia e à Europa. Este é um importante corredor comercial que os Estados Unidos, Israel e, lamentavelmente, também a Índia querem se opor ou competir. O lado indiano quer falar sobre o IMEC, o corredor Índia-Oriente Médio-Voa. Os americanos querem falar sobre o corredor Oriente Pacífico, o Estreito de Malaca. Eles querem sancionar os movimentos de frotas no Pacífico, no Oceano Índico, em todos os mares. Então, estou tentando não tergiversar. Estou tentando dizer que a guerra que vem pela frente, estamos prestes a encerrar, se conseguirmos, neste ano, a guerra em um campo de batalha. Mas estamos longe de acabar com a guerra de longo prazo, porque as chamadas causas profundas do conflito nunca serão acordadas por pequenos oportunistas e gangsters como Witkoff, Kushner e Grunbaum. Eles são apenas pistoleiros representando um poder muito maior, um poder imperial, que não tem intenção de encerrar a longa guerra contra a Rússia, contra vocês no Irã, contra a China. Esses inimigos permanecerão, e é uma guerra longa. John, a Rússia. Acho que um dos problemas com os quais a Rússia está lidando hoje é a Europa. O Irã, ao mesmo tempo, enfrenta um problema semelhante. Quando você conversa com autoridades iranianas, elas não sabem qual é a política da Europa, se é que a Europa tem uma política oficial para o Oriente Médio.
Onde está a Europa em todo o cálculo que você acabou de mencionar? A Europa se considera um ator importante nessa situação, nesse cálculo que você descreveu? Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. Vemos os Estados Unidos agindo, infelizmente, como um procurador do governo israelense contra o Irã. Então, onde está a Europa nesse enorme caos que estamos testemunhando? In this huge chaos that we're witnessing. Well, I think the first thing to say is let's not. Bem, acho que a primeira coisa a dizer é: não vamos falar sobre a Europa. Vamos falar sobre cada um dos países que realmente importam. Vamos começar pelo Reino Unido. Há um ponto muito interessante aqui, e eu não sei a resposta. Não tenho certeza se li alguém que saiba. Mas temos uma situação em que o presidente Trump acusou explicitamente o primeiro-ministro Starmer de negar acesso a bases britânicas para um ataque ao Irã. Trump acusou Starmer de reter a permissão para usar Diego Garcia no Oceano Índico em bombardeios com B-52 contra o Irã, e o criticou por tornar o contrato de arrendamento de 99 anos dependente da devolução de Diego Garcia e das Ilhas Chagos à soberania de Maurício, como eram antigamente. Of the Mauritian sovereignty as it once was. There's that. There's second, there appears to have been Há isso. Em segundo lugar, parece ter havido uma relutância por parte dos britânicos em permitir que os estadunidenses usassem a RAF Fairford, a base aérea em Gloucestershire, para um ataque ao Irã. Tenho certeza disso porque, com licença, minhas fontes em Chipre me dizem que não há uso das áreas de base soberanas britânicas em Dekelia e Akrotiri, em Chipre, nem do aeroporto de Paphos pelos americanos, para preparar o reabastecimento e toda a logística associada a um ataque ao Irã. Essas são as 3 bases britânicas. Agora, como dissemos antes, os gregos compensaram, tornando a Baía de Souda o mais disponível possível para israelenses e americanos. Mas o que os britânicos fizeram nesse caso? But what have the British done here? I think it's a signal, but I'm more than happy to be. Acho que é um sinal, mas fico mais do que feliz em ser corrigido por alguém que entenda melhor de política britânica do que eu. Os britânicos estão ficando receosos em relação a Trump. Obviamente, é compreensível. Ele é imprevisível demais, potencialmente hostil demais, e Starmer é fraco demais. Então, embora o serviço secreto britânico possa inventar propaganda absurda contra a Rússia, o fato é que os britânicos não querem estar em guerra com o Irã e, ao mesmo tempo, em guerra com a China. A Grã-Bretanha é fraca demais. Starmer é fraco demais para liderar um país tão fraco com uma força militar tão fraca. Eles não devem seguir Trump. They must not do what follow Trump. So I would say there's the beginning of a turn. Então eu diria que é o começo de uma virada. Não ideológica, não na imprensa, não em relação à Rússia. Nenhum sinal disso ainda. Mas há indícios de que os britânicos querem se desvincular do aventureirismo de Trump. Primeiro, o que vemos na França. Bem, vemos outro governo fraco ficando sem tempo. Preocupada com a sucessão, a França tem a capacidade de colocar presidentes corruptos na prisão. Portanto, Macron precisa ser muito cuidadoso para preservar suas imunidades depois que deixar o cargo em mais um ano. Ele precisa proteger sua sucessão, como qualquer presidente de uma ditadura de 5ª categoria ao redor do mundo tem feito nos últimos 2000 anos. Macron é fraco. Macron is weak. What are the alternatives in France? Uma das alternativas na França deve ser diversificar a economia francesa, diversificar suas relações e começar a lidar com a perda do Império Africano. Refazer a relação da França com a Índia, que agora é muito significativa. Parece-me que a França está gradualmente se afastando da guerra em todas as frentes de Trump. A guerra imperial que os Estados Unidos querem conduzir e ditar aos europeus, dizendo-lhes que devem saudar e fazer o que os Estados desejam. Quanto à Alemanha, vocês têm seu próprio correspondente acompanhando a política alemã. Eu realmente não posso dizer muito além de repetir o óbvio. Merz está liderando um dos regimes de chanceler mais fracos que a Alemanha teve em muitos anos. Ele só pode existir nessa fraqueza por meio de medidas cada vez mais repressivas contra o partido de oposição, o discurso de oposição, a mídia de oposição e assim por diante. Opposition party, opposition speech, opposition media, and so on. All the signs are that Germany
Todos os sinais indicam que a Alemanha está fraca, debilitada, danificada quase fatalmente pela combinação dos verdes, da CIA e do regime de Scholz, que destruíram sua fonte de recursos naturais baratos, da qual dependia a Rússia. Merz ousaria começar a conversar com Putin da mesma forma que Macron está fazendo? Não, aparentemente ele não pode. Vou deixar para quem quer que sejam seus especialistas alemães dizer o que vai acontecer. Mas o processo, qual é o processo aqui? Você mencionou a Europa. Bem, se você tem as três grandes potências tão enfraquecidas como estão, e se duas das três estão tentando sair da guerra permanente contra todos, como Trump deseja travar em direção à reconstrução das relações com o Oriente Médio, particularmente a Europa e os Estados Árabes, mas também, mais cedo ou mais tarde, terão que reconstruir suas relações com o Irã. Eles não podem se juntar à guerra de Trump contra todos. Eles não podem se juntar à guerra marítima. Eles precisam encontrar um caminho diferente. Portanto, isso não é uma previsão otimista. Baseia-se no que vejo na política dos estados enfraquecidos, começando pela Inglaterra e pela França. E presumo que a Alemanha não ficará para trás. Agora, o que vemos na Alemanha? Vemos um compromisso alemão com uma espécie de versão mini-hitlerista de rearmamento, impulsionando a suposta retomada de uma economia fatalmente prejudicada pela destruição do Nord Stream e pelo colapso da relação com a Rússia. Um programa de rearmamento mini-hitlerista do tipo Merz pode resgatar a Alemanha da mesma forma que Hitler achava que poderia resgatar a Alemanha na década de 1930. Resposta: não. Resposta: não. Vou deixar para seus colegas alemães fazerem melhor e estarem mais bem informados do que eu poderia estar. Quanto aos pequenos estados, bem, não tenho o mesmo carinho que alguns podcasters americanos têm por Viktor Orbán. Apenas ressalto que os russos, e muitos outros, se lembram de que lado a Hungria estava durante a Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos também se lembram de como os húngaros se comportaram no passado. Orbán é um oportunista político. Ele é um contraponto útil no momento dentro da Aliança Europeia contra a Rússia. Ele é completamente pouco confiável. E o mesmo vale para Robert Fico. Eu não sei como se pronuncia o nome do primeiro-ministro eslovaco. Eles são ambos pouco confiáveis, no futuro de longo prazo da guerra contra a Rússia, na guerra contra a China e na guerra contra o Irã. Mas são fracos. Seus países são pequenos, frágeis e dependentes. No caso de Orbán, ele é completamente dependente de sua relação com Israel. Não consigo imaginar nenhum movimento do tipo Orbán húngaro em direção ao Irã. E é melhor eu deixar de lado a resposta sobre até onde podemos chegar com mais desses países pequenos. Noruega e Suécia estão totalmente comprometidas, como a Dinamarca, com a guerra contra a Rússia. Elas tentarão fazer uma paz separada no Oriente Médio com vocês. John, soubemos pelo SVR da Rússia, o Serviço de Inteligência Estrangeira, que Londres e Paris estão se preparando para armar Kiev com bombas nucleares. Eles acreditam que, se fizerem isso, colocariam a Ucrânia em uma posição melhor para alcançar termos de paz favoráveis. Agora, quão realista é isso? Você acha que isso realmente vai acontecer? Ou é apenas retórica? Porque Boris Johnson também disse que precisamos colocar tropas britânicas em solo. Mesmo para haver um acordo entre a Rússia e o Ocidente, é necessário haver forças europeias. Ele está falando especificamente de tropas britânicas em solo ucraniano. Bem, eu não vi o relatório do SVR. Acho um absurdo sugerir que tanto os franceses quanto os britânicos considerariam implantar armas nucleares. Eles não o farão. Isso contrariaria sua independência nuclear fundamental, tanto para o Reino Unido quanto para a França, ao redistribuírem suas armas fora de seus territórios. Acho isso absurdo. Não vi isso atribuído ao Sr. Narishkin do SVR. Acho impossível de acreditar. Mas há muitas coisas que achei impossíveis de acreditar e que aconteceram nos últimos dias, então posso estar completamente errado.
Isso simplesmente contraria os interesses nucleares, a lógica da estratégia nuclear, de ambos, França e Reino Unido. É uma questão bem diferente eles quererem continuar a luta contra a Rússia. Isso é outra coisa. Colocar tropas em campo ou encontrar alguma forma, após a rendição, de preservar uma Ucrânia reduzida que continuasse armada e capaz de prosseguir a guerra contra a Rússia. Isso é diferente, mas nunca envolverá tropas britânicas em solo. Não há tropas britânicas suficientes, nem no próprio território, quanto mais para enviá-las à frente, para a Ucrânia. Duvido que Johnson, ele fez carreira abrindo a boca para ganhar dinheiro. Não durou muito como primeiro-ministro. O que sai da boca dele não é mais crível do que o que sai das calças de Lord Mandelson. Por que o Ocidente acha que continuar o conflito enfraqueceria a Rússia, se sabemos que isso não tem acontecido nos últimos 4 anos? Mesmo assim, eles continuam insistindo nisso. O que se passa na cabeça deles? Será que realmente querem uma guerra contínua e sem fim na Ucrânia contra a Rússia? Guerra sem fim na Europa, sim. Em todas as frentes até o Ártico, sim. E já analisamos isso em algum detalhe. Há uma facção dentro de Moscou, representada por Kirill Dmitriev, o negociador com o grupo Witchkov, mas com apoio significativo da governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina. Eles defendem que a economia da Rússia caminha para uma recessão, a menos que certos tipos de concessões, em investimento, em reservas, no preço do petróleo, sejam feitas em direção a Washington. É nisso que eles acreditam. Argumentam que a Rússia está potencialmente enfrentando uma recessão. Vamos chamar recessão de uma definição macroeconômica de fraqueza. Certo, então, se você pegasse os documentos estratégicos de Nabiullina, nós fornecemos as referências. Se as pessoas quiserem procurá-los no Dances with Bears, já falamos sobre isso nas últimas semanas. Se você quiser usar Nabiullina como um exemplo clássico da futura fragilidade da economia russa e tratar isso com um pouco mais de respeito em termos de qualidade das evidências do que 1 ou 2 podcasters andando pelos bairros mais ricos de Moscou, dizendo que todas as lojas estão cheias de produtos, que todo mundo está comprando coisas e que você nunca viu uma cidade mais próspera do que Moscou. Deixe isso de lado. Isso é lixo, é absurdo, é propaganda. E não leva em conta as desigualdades muito sérias entre a prosperidade das grandes cidades como Moscou, São Petersburgo, Tyumen e assim por diante, e as condições em que vive a maioria dos russos. Deixe isso de lado. Vamos apenas considerar Nabiullina e as projeções do Banco Central da Rússia para os próximos 3 anos, durante os quais 2 coisas precisam acontecer. Temos as eleições parlamentares de meio de mandato em setembro deste ano, e teremos uma disputa pela sucessão presidencial à medida que nos aproximamos de 2028 e 2030. Então, com essas pressões políticas internas, com Nabiullina descrevendo a possível fraqueza, quando há uma grande base econômica representada por economistas sérios como Mikhail Delyagin, vice-presidente do Comitê de Política Econômica da Duma Estatal, argumentando que o Banco Central está arruinando a economia russa e forçando-a a entrar em recessão. Quando economistas russos sérios dizem isso, então é de se esperar, não é, que os inimigos europeus digam: bem, vamos manter a pressão. Vamos privá-los de suas receitas de petróleo, bloqueando seus petroleiros. Achamos que, se conseguirmos continuar lutando contra a Rússia, ela entrará em colapso internamente. Ok, isso é um exagero, sim, mas é compreensível que europeus como Merz, poloneses como Tusk, ou seu pequeno ministro das Relações Exteriores Sikorski, ou os fracos chefes de governo da Inglaterra e da França que mencionamos, é compreensível que pensem que a controvérsia na política econômica interna russa é um sinal de fraqueza que podem explorar. Não vai acabar assim. Certo,
A Rússia vai lutar e neutralizar suas ameaças. Isso é diferente. And neutralize their threats. That's different. But you ask me a question, why do they think that? Mas você me faz uma pergunta. Por que eles pensam assim? Bem, a resposta é que eles pensam isso porque há uma grande facção na política russa, em torno do presidente no Kremlin, que quer defender essa ideia para promover a política de renovação das relações com os Estados Unidos. Se quiser, você pode chamá-los de cavalo de Troia americano, pode chamá-los de quinta coluna, pode chamá-los de traidores ou pode chamá-los de reformistas liberais. Todos esses nomes são praticamente sem sentido. Sua pergunta foi: por que os europeus acham que uma pressão contínua e crescente vai enfraquecer a Rússia à medida que ela se aproxima das eleições parlamentares e da sucessão presidencial? A resposta é óbvia. As evidências no terreno mostram que a Rússia precisa resolver seus problemas internos. Pode apostar, ela precisa. They must. John, Sim. John, quando falamos sobre a Rússia e a situação interna, sabe, nós sabemos que em todo o país existem diferentes ideias sobre como lidar com o conflito na Ucrânia. Mas quando você observa o que está acontecendo dentro da Rússia, como eles veem a Europa hoje? Eles ainda veem uma solução viável para trabalhar com a Europa após um eventual acordo, caso ele aconteça? Vamos supor que sim. Eles veem alguma opção viável na mesa para voltar a trabalhar com os europeus? Você quer dizer termo de opinião pública, ou Kedmur em termos dos russos? Estou falando sobre o governo voltar a trabalhar com os europeus e estar mais próximo deles. Porque, afinal, pelo que entendo, não importa o quão caótica seja a situação com o governo Trump. O governo Trump não envia um sinal claro para que possamos entender quais são os objetivos oficiais. Estamos vivendo em um grande tipo de caos que a administração está criando para nós. Mas deixando todo esse caos de lado e considerando a relação entre a Rússia e a Europa, quão crucial isso é para o futuro do que está acontecendo na Europa, levando em conta o conflito na Ucrânia? How to answer this? Como responder a isso de forma prática para que nosso público possa chegar ao próprio julgamento? Acabei de fazer uma série de reportagens sobre esse suposto envenenamento por epibatidina como causa da morte de Alexei Navalny há 2 anos. E na matéria de hoje, um colega sueco meu, Mats Nilsson, advogado em Estocolmo, e eu apresentamos o registro dele, que comprovou o seguinte: houve 5 estados europeus, não os Estados Unidos, que na semana passada, em 14 de fevereiro, assinaram uma declaração conjunta acusando Putin e a Rússia de assassinarem Alexei Navalny com essa substância de epibatidina, que é sintetizada a partir da pele de certos tipos de sapos que saltitam de forma bastante colorida na selva equatoriana. Suécia, Países Baixos, Reino Unido, França e Alemanha assinaram. Agora, o que conseguimos mostrar hoje, e o público pode ler, é que a Suécia não fez nenhuma tentativa. Is that Sweden made no attempt. It has the military laboratories capable, the chemical. Possui laboratórios militares capazes, o laboratório de guerra química, capaz de analisar as supostas evidências em amostras de tecido do corpo de Alexei Navalny coletadas post-mortem. Apenas a Suécia admite que não fez os testes. Ela não tem evidências diretas. Por que então assinou a declaração? A resposta é: os britânicos mandaram. A resposta é: os britânicos sintetizaram e interromperam a epibatidina e criaram o veneno de sapo. O veneno de sapo que matou Navalny, assim como inventaram o Novichok. Então, por que existe uma aliança europeia, de certo tipo, que é conduzida pelos britânicos em um assunto como esse, como parte de sua guerra contra a Rússia? O que isso diz ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre o futuro das relações da Rússia com a Suécia, por exemplo, ou com os Países Baixos, por exemplo? Sweden, for example, or the Netherlands, for example. We've mentioned France and England separately. Mencionamos França e Inglaterra separadamente. Voltando à sua pergunta, é tão triste e decepcionante que pequenos estados, sem nenhum interesse real de longo prazo em uma guerra interminável contra a Rússia, os suecos,
que foram derrotados no século XVIII e poderiam prosperar com a liberdade multilateral no Mar Báltico, agora estejam comprometidos em apertar o cerco à frota mercante russa quando ela passa pelos estreitos dinamarqueses. Eles querem guerra com a Rússia, é isso? Querem preparar a opinião pública sueca, inventando uma história de veneno de sapo totalmente impossível e absurda. A opinião pública sueca aceita esse tipo de coisa? Bem, ao que parece, sim. Então, se você me pergunta, estamos sentados em Moscou agora, dizendo que estamos tentando preservar a paz no Mar Báltico. We're trying to preserve peace on the Baltic Sea. We're trying to avoid a clash at the Danish Straits. Estamos tentando evitar um confronto nos estreitos dinamarqueses. Estamos tentando minimizar a corrida armamentista que avança para o norte a partir da Finlândia. Estou apontando a mão para o ar, como se estivesse traçando o mapa até o Círculo Polar Ártico. A Finlândia realmente quer outra guerra contra a Rússia? A última já não foi lição suficiente? Eles realmente querem isso? Bem, o lado russo diz, se vocês escalarem contra nós, daremos a resposta apropriada. Por outro lado, oferecemos uma alternativa. E essa alternativa é constantemente sabotada na prática pelas ações que cada um desses estados toma. Eles agem contra os proprietários de casas de veraneio russos nos países bálticos ou na Finlândia. Confiscam seus carros. Tornam impossível que os russos passem férias onde vão há várias centenas de anos. Where they've taken holidays for several hundred years. Well, when you have that kind of constant irritation. Bem, quando se tem esse tipo de irritação constante, não é provável que os russos digam, como povo, como economia, que se danem. Se eles querem guerra, teremos de nos adaptar e nos preparar para a guerra, infelizmente. Por outro lado, sua pergunta era um pouco diferente. Como os russos veem a política do futuro? Se fosse possível superar essa propaganda e agitação constantes, bem, o que posso dizer? É triste para o lado russo. E tenho certeza de que é triste para o lado finlandês, o lado sueco, o lado norueguês. Exceto que pesquisas locais mostram que na Dinamarca, por exemplo, eles são fanaticamente antirrussos. Tudo bem, a Rússia vai parar de comer salsichas dinamarquesas. Que se dane a carne suína dinamarquesa. Quanto vale esse comércio em termos russos se for completamente interrompido? Denmark's trade worth in Russian terms if it's completely cut off. That's one regrettable outcome. Esse é um resultado lamentável. Se os dinamarqueses quiserem dar esse passo adicional, se quiserem ir tão longe a ponto de fechar os estreitos dinamarqueses em colaboração, então estaremos em uma guerra naval. E isso será mais do que isso. É uma situação em nível Resnik, potencialmente nuclear. Isso é muito lamentável, porque um país pequeno como a Dinamarca não sobrevive a isso. Sobreviveu à ocupação alemã, mas não sobreviverá a uma guerra nuclear. Então, quem quer isso? E quando os europeus vão cair em si? Essa é uma declaração que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, faz 2 vezes por dia, não é? Lavrov makes twice a day, doesn't he? Muito obrigado, John. Um grande prazer, como sempre. Foi uma ótima conversa, um prazer discutir esses temas. Você falou sobre a Índia, a China, a Rússia e, por fim, a Europa. E, na minha opinião, foi realmente muito bom. Thank you very much for having me, Nima. See you next week. Muito obrigado por me receber, Nima. Até a próxima semana. Vamos ver se estou errado. Se estou profundamente errado.